versículo 10 em diante. Evangelho de Lucas 16, 10. Amém? Quem tem sua Bíblia, está procurando, fique tranquilo, encontre aí. Evangelho de Lucas 16, 10. Obrigado, meu irmão. Passamos a ler então. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Amém, queridos? Feche teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus em oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, e a tua palavra ela é viva, poderosa e eficaz. Nós oramos, Pai, por um despertar, por um avivamento na vida de cada um de nós, Pai. Nós precisamos cada dia mais de Ti, nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu Espírito sendo derramado nessa reunião, Pai. Nós oramos, Pai, que toda entidade, todo principado, toda potestade, todo demônio perca a sua ação nesse momento, caia por terra toda a ação do maligno. Querido Deus, eu oro, Pai, pessoas que chegaram aqui tristes, abatidas, Pai, sem propósito, mas que possam sair daqui, Pai, renovadas, transformadas. Que Tu venha fazer, querido Espírito Santo, só aquilo que Tu podes fazer. Por isso nessa noite nós Te damos toda a honra, toda a glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és digno, Tu és santo, Pai. Louvado é o Teu nome acima de todos os outros, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa tarde, querido, eu estava em oração. Buscando a Deus. E sabe, meu irmão, Deus ele falou algumas coisas comigo. Sobre a importância de eu e você, a gente não abandonar antigos princípios. Nós, querido, muitas vezes a gente aprendeu o Evangelho e foi guiado de uma maneira em que tudo era demônio, tudo era o capeta. Se a gente olhava uma coisinha, tudo era o demônio. Isso é um extremo, né? Não é verdade? Mas só que a gente saiu desse lugar e foi para outro extremo, que nada mais é o diabo. O diabo ele não existe mais. Isso é muito perigoso. Muitas vezes a gente saiu daquele extremo de tudo é maldição na tua vida para um lugar que não existe mais maldição e não existe mais bênção. Então é muito perigoso a gente sair de um extremo e entrar no outro. Por isso o Senhor ele nos chama a um lugar de equilíbrio na sua palavra. Amém? Meu irmão, essa noite eu quero falar algo que eu acho que talvez eu nunca preguei nesse ministério ainda, mas que o Senhor ele me incomodou para estar pregando, que é a respeito da vida financeira, a vida financeira dos filhos e filhas de Deus. Amém? E meu irmão, deixa eu te falar algo. Jesus ele falou muito mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Então é um tema muito importante para a nossa vida. O dinheiro ele não é um mal em si. A Bíblia fala que apenas o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Agora, se você quiser
vê o mal, fica sem dinheiro, meu irmão. Fica sem nenhum dinheiro, você vai ver Satanás na tua frente. A gente estava falando sobre divórcios, né? Divórcios, a gente preguei sobre o egoísmo, mas sabia que acontecem mais divórcios por problema financeiro do que por traição? Então, queridos, eu acredito que quando o Senhor ele nos chama para caminhar com Ele, a gente entra num processo. Por isso, Ele fala de uma porta estreita, e porta vai falar de decisão. Porta vai falar, eu decido nessa porta ou nessa porta. Mas Jesus também fala de um caminho. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Caminho fala de processo, fala de uma caminhada. Então eu creio, meu irmão, que quando Jesus nos chama para andar com Ele, todas as áreas da nossa vida, elas entram num processo de remissão. A minha paternidade, a paternidade que eu tive, a orfandade, ela é remida em Cristo. A minha vida conjugal, ela é remida em Cristo. A minha vida, os meus sentimentos, eles são remidos. Pastor, o que é remido? É comprado para que Ele possa tratar. É curado. Então tem uma cura na minha relação com os meus pais, tem uma cura na minha relação com a minha esposa, tem uma cura em toda a área da minha vida, e a vida financeira ela não é diferente. O Senhor ele nos chama, queridos, para que a gente possa ser curado também na nossa vida financeira. Você crê nisso? Eu creio. Jesus ele nos chama para que a gente possa entender acerca de um princípio que é o princípio da mordomia. Pastor, o que é esse princípio da mordomia? A gente quando pensa em mordomia, pensa em alguém deitado numa sombra com água fresca, não é verdade? O cara está na mordomia, mas não é isso. Mordomia é o princípio do administrador, que nós somos mordomos de Deus nessa terra, amém? Eu e você, deixa eu te contar algo. Nós não somos donos de nada, nós administramos para o Senhor, nós somos mordomos dele. Tudo que a gente tem um dia nos vai ser tirado. Mas o Senhor ele nos permite que a gente tenha esse princípio de mordomia, que a gente possa viver bem nessa terra, que a gente possa ser abençoado por dele, usufruir de tudo aquilo que vem da mão de Deus, fruto do nosso trabalho, e que a gente possa ser grandemente feliz nessa terra. E existem alguns princípios, meu irmão, que a gente precisa entender. Talvez se você não sabe, querido, eu sou formado em administração e sou pós-graduado em finanças. Eu de dinheiro eu entendo. Eu só não tenho dinheiro. Eu de dinheiro eu entendo, amém? Eu não tenho dinheiro, mas eu de dinheiro eu entendo. Então, para mim pregar sobre isso, querido, eu quero que você entenda que eu estou falando algo que eu tenho propriedade, que eu entendo. E que algo que não é um mandamento para ti, é céu e inferno, é uma sabedoria de Deus para você ser abençoado essa noite. Quantas pessoas que eu vi, querido, com os meus olhos, que eram pessoas derrotadas na vida financeira, mas que quando foram para Jesus, elas tiveram a sua vida remida, e elas foram prósperas, não porque caiu algo do céu. Deixa eu te falar, nada cai do céu, meu irmão. Só Satanás caiu do céu. Nada cai do céu. Mas com esses princípios nós aprendemos como lidar melhor com o dinheiro, como lidar melhor com nossas finanças, e a gente é próspero a partir disso, amém? Então, para a gente poder entender, a nossa vida financeira, ela é como uma caixa d'água, que tem, uma caixa d'água, ela tem um cano em cima que entra a água, e tem outro embaixo que sai a água, amém? E tem um tanto que é um reservatório. Essa é a nossa vida financeira. Então a gente pode melhorar nossa vida financeira jogando mais água para dentro ou retendo a água que sai.
eu e você, a gente tem que ter essa percepção. Hoje 80%, entre 70% e 80% dos brasileiros estão endividados a um ponto difícil, de difícil saída. 70% a 80% dos brasileiros eles já vão ter dificuldades em honrar seus compromissos no ano de 2026. Isso é preocupante. Querido, deixa eu te falar, eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não estou dizendo aqui que você vai dar uma oferta e vai chover dinheiro na tua conta, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a sabedoria de a gente administrar aquilo que Deus já nos deu. E começa nesse princípio, querido, um princípio de contentamento. Quando eu recebo um salário e eu abençoo esse salário, ele se multiplica na minha mão, você pode ter certeza disso. Quando eu chego e recebo um salário, eu digo obrigado, Senhor. Olha só, com esse salário, eu posso pagar o aluguel da minha casa, eu posso comprar roupa, eu posso comprar o leite para as crianças. E você honra Deus com aquilo, querido. É algo poderoso na sua vida. Agora, quando você pega o salário na tua mão e diz, que miséria. É uma miséria mesmo, meu irmão, pode ter certeza. Você vai andar miserável. Por isso que eu digo para você, comece... que a tua boca, ela seja um rio de vida para você. Agradeça aquilo que cai na tua mão, diz, Senhor, obrigado. E vai se multiplicar. Porque, querido, 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimentam a multidão. Agora, tudo que está na mão de Satanás vai fugir da tua mão, vai embora. E isso nós precisamos aprender. Então, pastor, como é que eu faço para ser abençoado na minha vida financeira? Nós acabamos de ler algo muito importante. A Bíblia fala, quando eu sou fiel no pouco, sobre mais Deus vai me colocar. Quero fazer um exemplo, uma ilustração bem simples. Vamos dizer que a Yasmin, suponha que a minha filha Yasmin, ela tem 18 anos. Ela só tem 8, mas suponha que ela tem 18. Amém? E ela diz, pai, eu quero dar uma volta com o teu carro, eu quero sair com o carro por aí e tal. Daí eu olho para a bicicleta dela, está enferrujada, suja, jogada às traças. Aí o que eu vou dizer para ela? Olha, filha, primeiro cuida daquilo que eu já te dei, daí talvez eu vou confiar o carro para te andar. Se tu não está sendo, desleixada, negligente com aquilo que tu já tem, como é que eu posso te dar algo melhor? E muitas vezes nós não nos tocamos, mas há um princípio espiritual de Deus na nossa vida, nesse momento. Às vezes a gente ora e diz, Deus, aumenta o meu salário, mas nós não estamos sendo fiéis naquilo que Deus já tem nos dado. Muitas vezes, deixa eu te falar algo, querido, o dinheiro ele tem um potencial muito poderoso para a obra de Deus acontecer, para projetos acontecerem. Mas o dinheiro ele também tem um potencial para nos destruir. Na mão de um homem e uma mulher de Deus, o dinheiro ele tem poder de financiar a obra missionária, de ajudar quem precisa. Tem um poder muito grande, mas o dinheiro na mão de um pecador, ele amplia o pecado. Se o cara tem problema com bebida, ele compra o que ele quiser. Se ele tem problema com mulher, com dinheiro nunca vai faltar. Então o dinheiro, precisamos entender, o dinheiro ele tem um potencial para o mal e para o bem. Mas quando eu e você nós temos um coração generoso, querido, pode ter certeza, a prosperidade ela vem sobre a nossa vida, para que nós possamos ser generosos, para que nós possamos abençoar, quando nós entendemos o princípio de mordomia, de entender que, olha, não é mais um recurso meu, mas eu sou um instrumento de Deus, com a minha vida e com os meus recursos, para que eu possa ser uma fonte de bênção, na minha casa, na minha vida, no lugar onde eu estou. Amém, queridos? E eu quero te passar aqui algumas regras que são importantes para você ser abençoado na vida financeira.
que não importa se você ganha muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você aplicar elas, você vai ser abençoado. Amém? A primeira regra, querido, é viva um degrau abaixo. Repita comigo, viva um degrau abaixo. O que é isso, pastor? Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? A pessoa ela ganha 2.000, mas ela vive como se ela ganhasse 3.000 reais. Ela ganha 3.000, mas ela vive como se ela ganhasse 5.000. E essa conta ela não fecha. Às vezes a pessoa ela vai dizer, pastor, ora por mim, porque o devorador está na minha vida. Não, meu irmão, o devorador tem nome. É nós mesmos muitas vezes. Querido, deixa eu falar algo para você. A minha receita é 2.000 reais e eu gasto 2.050, não precisa ser muito mais que isso, 2.050. Uma hora estoura. Uma hora a conta vem. Então, o que é viva um degrau abaixo? Se eu ganho 2.000 reais, eu preciso aprender a viver com 1.800. Eu preciso aprender a viver com menos. Por que, pastor? Porque se eu vivo no limite, quando vem o dia da adversidade, o dia da luta, eu estou pego. Eu não tenho para onde correr. Aí eu vou correr para onde? Para o cheque especial, para o cartão de crédito. E esse lugar é perigoso. Amém, querido? Hoje, essa noite eu estou te ensinando algo para você ser vencedor. Amém? Muitos princípios eu aprendi estudando na faculdade. Muitos princípios eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Muitos princípios eu aprendi com o meu pastor anterior. Não tem problema nenhum. Muitos princípios nós aprendemos, querido, nós não podemos esquecer. Meu pai, ele falava acerca da safra de fumo. Meu pai é uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Eu não consigo nem aplicar tudo que eu aprendi, mas eu aprendi muito. Mas o meu pai, ele sempre falava assim, olha, eu vou sempre ter uma safra de reserva, guardada. Porque eu não sei o granizo que pode vir, eu não sei o vento que pode vir. Então meu pai, ele sempre buscava ter uma reserva financeira, para que quando desse uma tempestade, alguma coisa assim, ele não estivesse arrancando os cabelos. Não, se vir algo ruim, eu ainda vou conseguir comprar leite para os meus filhos. Eu vou conseguir comprar algo para me manter. É um princípio muito importante, meu irmão. Sabia que, eu quero trazer outro dado para você muito importante. Sabia que mais da metade das compras que as pessoas fazem, elas não fazem de maneira racional, elas fazem com o coração, com a emoção. Mais da metade das coisas que compramos, nós não precisamos comprar. Nós compramos porque nós achamos bonito, nós compramos porque alguém comprou e a gente quer comprar também, mas não é uma real necessidade. E aí é um ponto muito importante. Nós precisamos comprar coisas que nós precisamos ter, não aquilo que é aparente aos nossos olhos. A Bíblia fala, não gastem dinheiro com aquilo que não é pão, ou seja, não gastem com coisas supérfluas. Ah, mas é tão bonito, pastor. Ah, mas é tão querido, eu não estou... Veja só, existem pontos na nossa vida que nós só vamos vencer quando a gente matar certas emoções. A nossa vida, meu irmão, ela dá testemunho. Como nós somos, como nos relacionamos, mas a nossa vida financeira, ela também dá testemunho. Então eu e você, nós precisamos, e querido, Deus ele te aceita como você está. Pastor, eu vim endividado, amém, querido. Mas agora nós precisamos entrar num princípio, para que a gente possa regularizar a nossa vida, andar de cabeça erguida, dando bom testemunho na cidade. E deixa eu te falar, Deus ele é interessado em fazer isso na tua vida. Deus ele quer te ajudar, ele quer te honrar, ele quer que você não dependa mais de ficar se humilhando, mas que você possa andar de cabeça erguida na tua vida financeira, meu irmão. Primeiro ponto, falamos aqui, né? Um degrau abaixo. Segundo ponto, eu até já falei um pouco, né? É a regra do não. Amém? A Bíblia fala assim, ó.
que o teu falar é sim, sim e não, não. O que sai disso é do maligno. Como é que a gente educa uma criança? A gente educa ela mais com sim ou com não? Mais com não, não é verdade? Muito mais, pode ter certeza. A nossa vida financeira, a gente vence muito mais dizendo não do que sim. Amém? Às vezes, querido, o marketing ele é feito para que a gente compre as coisas de imediato. A gente viu, tem que comprar. Gera um imediatismo no nosso coração. Não, eu preciso comprar, sabe, tem promoção. Meu, tá com 10% de promoção, preciso comprar. Não, mas tem 20% de promoção agora eu vou ter que comprar, olha só, 20%. Querido, a maior economia é quando você não compra. É 100% de desconto, amém? Porque eles querem trazer no nosso coração uma urgência. E a maioria das vezes é emocional. Eu já vi, meu irmão, eu já vi pessoas que vieram para Jesus, mulheres que estavam com 50 pares de sapato. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você precisa de 50 pares? Eu tenho 2 pés, amém? Então o que eu tenho aqui, mais uns 2 lá em casa, tá bom, meu irmão. O fora disso, o que começa a ser? Necessidade, que a gente não precisa de coisas. E mulher é muito disso, meu irmão. Mulher, ela abre o guarda-roupa, ela tem 20 vestidos. E ela diz, eu não tenho nada para vestir. Aí você olha e pensa, meu Deus, mas como? Porque ela, e mulher é incrível, meu irmão. Se o homem ele tá vestido igual ao outro, ele chega e diz, olha só, ó, que legal, estamos combinando. A mulher, se ela vê que tem outra vestida igual, ela é capaz de ir em casa e trocar de roupa. Porque tem alguém vestido igual eu. Mas, meu irmão, deixa eu te falar algo. Nós precisamos remir certas coisas dentro de nós. Certas compras que fazemos, isso é muito importante a gente entender. Elas não têm cunho de necessidade, elas têm cunho de carência emocional. Elas têm cunho de coisas que não estão resolvidas aqui dentro. E nós precisamos nos conhecer e entender, não, agora eu preciso dizer não. Agora eu preciso dizer não para certas coisas. Não, meu pastor, tem uma TV Smart 100 polegadas, que linda, papapá, papapá. Benção, meu irmão, se você pode comprar, compre, mas se você pode ver na de 14, vê também, meu irmão, está na bênção. Sabe, a nossa vida financeira não depende do querer, mas do poder. Quando não podemos, não podemos, amém? E isso é muito importante. Vamos passando a lista aqui, ó. A primeira é viva um degrau abaixo. A segunda regra é a regra do não. Saiba dizer não. A terceira, querido, é planeje o seu dinheiro. Aprenda a anotar. Amém? Veja só. Quando a gente pega uma pessoa que ela está, às vezes, com um problema financeiro, e você pergunta para ela qual o teu problema financeiro, ela não vai saber te dizer. É exatamente por isso que ela está assim. Ela não sabe aonde ela gasta, ela só gasta. Ela pega um bolo de dinheiro, sai ali, sai lá, sai para o outro lado. De repente ela viu, acabou o dinheiro. E querida, deixa eu te falar algo, nós precisamos anotar. Crie o hábito de anotar. A escrita ela foi inventada há mais de 4.000 anos atrás. E tem gente que ainda não usa isso hoje. Meu irmão, aprenda a anotar. R$100 de conta de energia, 50 de gás, 300 no mercado. Você vai ver, olha, chegou no final 2.300 de despesa. Você sabe certinho, meu irmão. Você sabe certinho o que está te derrubando. E às vezes o que está derrubando a tua vida financeira, se você não parar para anotar, você não sabe o que é. Mesma coisa uma safra de fumo, uma safra de cebola, tudo anotadinho. Um princípio muito importante, Deus ele é um Deus de ordem, amém? A Bíblia fala que no princípio tudo era vazio e sem forma, então Deus ele começou a dar ordem. Ele se separa a água da terra, separa a luz das trevas, e Deus começou a dar ordem em meio ao caos. Então, meu irmão, Deus é um Deus de ordem.
Deus não é Deus de caos. Onde tem bagunça, meu irmão, ali algo maligno está por trás. Deus é um Deus de ordem. Pastor, está dizendo que eu sou bagunceiro, eu sou endemoniado? Não estou dizendo isso, meu irmão. Mas estou dizendo que tem um quê maligno por trás. Nós precisamos entender o que é. Deus é um Deus de ordem. Você já parou para pensar? Eu quero trazer um exemplo aqui para você. O Elton, ele tem um supermercado. Se conforme viesse os fornecedores lá, descarrega ele nessa prateleira, tudo misturado. Não botava rótulo, nem etiqueta. Ele misturava a coca com o trigo. Quando fosse alguém comprar no mercado dele, meu irmão, ninguém nem conseguia comprar, ele não ia conseguir vender. Agora chega um fornecedor, ele põe no lugar, ele põe preço, ele etiqueta, tudo no seu devido lugar, gera o que? Ordem, todo mundo entra no mercado, sabe o que quer, vai comprar, sabe o preço. É assim que funciona. E esse princípio nas empresas funciona, mas a gente tem que trazer ele para a nossa vida pessoal. Ordem. Ordem na nossa casa, ordem nos nossos negócios, planejamento é importante. Querido, como é importante a gente pegar todo dia, sabe? Meia horinha por dia. 15 minutos. Pare e pensa. Pastor, tu descobriu a roda, né? Não, meu irmão, mas é algo que pouca gente faz. Para. Desliga a TV, desliga o celular. 30 minutos do teu dia. Planeja o teu dia de amanhã. Planeja a semana. Planeja tuas contas. Para e começa a pensar, meu irmão. É uma coisinha muito simples, mas muda o nosso dia. Muda a percepção que a gente enxerga as coisas. Por isso o planejamento ele é tão importante. Deus, ele é um Deus, querido, Deus, ele é tão perfeito. Quero te falar algo. Você sabia que o nosso DNA é um DNA quaternário? Ele é composto por 4 letras que se revezam ali, né? Numa sequência. E essa sequência, para que lá no zigoto, sendo gerado, tem toda a informação de que vai gerar uma orelha, um rim, um pulmão. Se o pai é branquinho, ele vai ser branquinho igual o pai e a mãe. Se for mais moreninho, vai ser moreninho igual o pai e a mãe. Toda essa informação, se fosse colocada em linha reta, ela vai daqui no sol e volta, meu irmão. Olha Deus para me planejar, o tanto de informação, querido, para que tudo fosse perfeito. O sol, quando ele nasce na mesma hora. Você pode ir lá, pega no teu celular, vai dizer, olha, o sol vai nascer 5:12 da manhã. Pois o sol, ele não atrasa, ele não adianta. Deus é um Deus ordeiro, meu irmão. E remir a nossa vida financeira e entender que Deus, ele quer tirar a gente do caos e colocar a gente em lugares de ordem. Você já viu a vida de uma pessoa que ela teve endemoniada, querido? O diabo, ele gera bagunça, o diabo, ele gera desordem. E na nossa vida financeira, bagunça e desordem vai gerar dor. Estava brincando até com o Vilmar ali na recepção agora. Estava dizendo uma coisa que em Vidal Ramos eu nunca vou precisar pregar. É sobre preguiça. Povo trabalhador, meu irmão. Povo trabalhador, acorda cedo. Bênção. Mas muitas vezes, querido, nós precisamos fazer a coisa da maneira correta. Para que o fruto do nosso trabalho, ele gere mais resultados. Para que nossos filhos, eles possam aproveitar também aquilo que nós podemos deixar para eles. Amém, meu irmão? Não estou sozinho essa noite. Glória a Deus. Outro ponto que eu quero colocar, querido, quero te orientar para que você seja vencedor. Fuja dos juros, meu irmão. Fuja. Sai correndo. Juros, querido, é o dinheiro mais mal investido que você pode ter na sua vida. Pastor, mas eu me obrigo. Sim, querido, mas se planeje para sair fora desse lugar. Os juros, eles são algo que consome a nossa energia, a nossa força, o nosso trabalho, para algo que você vai ver. Então, às vezes, querido, você chega nesse final de ano, é muito atrativo. Tem um limite de cartão. Você pensa, cara, tenho 10 mil de limite.
benção. Benção nada, meu irmão. Daqui a pouco você faz uma dívida que você não pode pagar, entra no juro do cartão e você está pego. Nós precisamos entender, meu irmão, que nosso dinheiro, ele é traduzido por horas de trabalho. Lá nos Estados Unidos, eles não pensam dinheiro como um cifrão. Eles pensam horas de trabalho. E eles conseguem ter uma compreensão muito melhor do que comprar e não comprar. Então assim, faz uma conta. Você trabalha R$200 por dia, então 20 reais é uma hora de serviço. Aí você vai num lugar e você pensa assim, olha que baratinho, R$80 isso aqui. Ó, lembrancinha, R$80, baratinho. Agora começa a calcular, 4 horas de serviço debaixo do sol. Aí você pensa, cara, não está barato não. Se você começa a transmitir e entender que dinheiro também é tempo de vida, você começa a enxergar as coisas diferentes. Você vai olhar, daqui a pouco eu estou pagando 300, 400 reais. Poxa, eu estou dando 2 dias de trabalho para um dinheiro que está sumindo. Então nós começamos a ter uma percepção diferente acerca das coisas que estão em nossa volta. Outra coisa, meu irmão, é melhor você esperar algum tempo, juntar um dinheiro e comprar algo à vista, porque você tem o poder da barganha, do que você parcelar, pagar juros e depois sofrer. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu tenho que comprar um carro assim, amém, querido? Veja só, eu estou te aconselhando essa noite. Mas quando você financia um carro em 70 vezes, vamos fazer uma suposição aqui, o carro tem 30 mil reais. Quando você vai pegar o juro composto, no final 30 você pagou 60, 70 mil reais. Agora o seu carro não vale mais 30, ele vale só mais 20. Aí se você tivesse juntado esse dinheiro, um carrinho menor, aí você tinha um poder de compra para ir lá e comprar agora sim. Um carrão de repente. Pastor, essa conta é muito simples, querido, eu estou simplificando para que você entenda que existem coisas que vão nos abençoar, e existem coisas que vão fazer a gente correr atrás. Sabe um cachorro, meu irmão, que ele corre atrás do rabo e ele fica assim, ó, né? Às vezes a gente está assim, correndo atrás do juro, correndo atrás das coisas, a gente acha que está correndo e está no mesmo lugar. E querido Deus, Ele quer remir isso na nossa vida, que a gente possa, que o fruto do nosso trabalho, ele seja para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Que a gente possa realmente, então, querido, agora sim, com uma vida financeira estável e abençoada, eu possa sair agora e fazer um passeio com a minha família e desfrutar. Mas desfrutar verdadeiramente. Não sair passear botando 5 vezes no cartão e pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de pagar essa viagem? Você nem aproveita direito. Então, querido, isso aí é algo muito importante. Fuja de tudo aquilo, querido, porque tudo que vem pra gente, que é muito fácil, toma cuidado. Quantas pessoas que eu vi na hora de comprar só alegria. Não, meu Deus, pastor, aqui eu comprei um carro zero, que bênção. Mas meu irmão, você precisa parar e pensar se isso realmente vai ser uma bênção para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa. E veja aqui, meu irmão, eu não estou aqui me metendo na vida pessoal de ninguém, eu estou aqui aconselhando você para que você seja abençoado daqui para frente. Querido, hoje eu estou integrado, eu vivo de prebenda pastoral, mas eu posso te falar algo. Quando eu estava namorando a Letícia, né, a gente começou a ter umas conversas de casar. Eu ganhava R$1.400 por mês, mas naquela época era um valor razoável. Então eu pensei, eu vou ter que comprar pia, eu vou ter que comprar cama, eu vou ter que comprar colchão. E agora? Eu comecei a juntar entre 800 a R$1.000 por mês um ano todo.
E quando eu fui casar com ela, eu cheguei lá e comecei a barganhar, comecei a negociar, e aquilo que tipo era 12 mil veio para 10, porque eu estava com o dinheiro na mão. Então, por exemplo, você que é jovem, querido, é hora de você poupar. Meu pai e minha mãe já não está mais na hora deles poupar, está na hora deles curtir, mas você que é jovem, você precisa pensar em poupar. Precisa pensar em olhar para a sua vida lá na frente. A gente não pode ganhar o pão hoje e comer ele essa noite. A gente precisa pensar no amanhã. Porque se eu não pensar, você não pensar, ninguém vai pensar por você, meu irmão. E essa palavra que eu estou te falando é para te abençoar. Outro ponto, quero tocar num ponto sensível, mas vamos lá. Provérbios 22, 26. Meu irmão, Deus, a gente tem que ter liberdade para pregar, querido, e nós precisamos. Bota na versão Almeida para mim, se possível. (22, 26 e 27). Consegue trocar lá para mim? Ah, já foi. Amém. Querido, diz aqui, ó: não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27 diz assim: pois se não tens com o que pagar, deixarás que te tirem até a tua cama que está debaixo de ti. Princípio que eu preciso ensinar para a igreja, meu irmão. Pastor, se eu assinar de fiador para alguém, eu vou para o inferno? Não, querido, Provérbios não é um livro de lei para céu e inferno. Mas ela está te avisando aqui. Você pode perder o dinheiro do seu filho, da sua filha. Nós precisamos ter cuidado. Eu já como pastor assinei de fiador. Assinei uma vez para o meu sogro, assinei uma vez para o meu irmão. Eu não sei, para o Bibi eu acho que não, né? Não, o Bibi é ele que assina para mim. Tá tudo bem, querido, eu vou assinar para alguém. Não é que você está pecando fazendo isso, mas a Bíblia já nos adverte. Querido, toma cuidado. Porque daqui a pouco, um fiador, ele vai deixar, se é você que tem bem, ele vai deixar de cobrar do cara que deve, vai ir em você. Aí você vai perder teu carro, você vai perder coisas que são da tua família, para alguém que não está nem se importando com você. Então toma cuidado, querido. Cada assinatura tua é um empenho. Cada assinatura você está dizendo assim: olha, eu vou dar jeito. Então o que eu estou pregando aqui essa noite para você é sobre prudência, que nós precisamos ter na nossa vida. Glória a Deus. Estamos avançando, meu irmão. Outro ponto, querido, a Bíblia vai falar que nós não devemos nos submeter a um jugo desigual. Outro ponto que eu preciso pregar para a igreja, que ele toma cuidado com sociedade que você faz com pessoas que não têm aliança com Cristo. Pastor, eu posso fazer por tua conta e risco, mas a Bíblia fala que a chance de dar errado é muito grande. Você guarda princípios que essa pessoa que não tem aliança com Cristo, ela não guarda. Ela vai sonegar imposto, ela vai mentir, ela vai fazer coisas que você não está disposto a fazer, e daí como é que vai ficar? Então, querido, toma cuidado com quem você se aliança em negócios, porque depois se enrolar, é tarde. Amém, meu irmão? Ah, pastor, eu tenho uma sociedade com alguém. Não, querido, livro de Provérbios, vamos entender isso aqui bem direitinho. O livro de Provérbios, ele não é um livro que fala de céu e de inferno. São palavras de sabedoria para que eu e você vamos bem nessa terra. Quer dizer, ali está dizendo, se eu fazer tal coisa, eu vou bem, se eu fazer tal coisa, eu vou mal. Tem tantas pessoas hoje, queridos, chorando lágrimas de negligência, porque tomaram decisões erradas do qual se arrependem. Mas deixa eu te falar, querido, daqui para frente eu tenho a opção de decidir certo na minha vida e ser abençoado. Eu não preciso decidir errado e sofrer, fazer a minha família sofrer. Eu posso daqui para frente colocar minhas contas em ordem.
Eu posso chegar e colocar num papelzinho quanto eu ganho, quanto eu tenho de despesa, quais lugares que eu posso avançar, quais lugares. Querido, é muito fácil. E o resultado é poderoso na nossa vida. Amém? E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar, eu quero Malaquias 3, 10, 11 e 12. Que vai falar acerca da fidelidade. Querido, e aqui vai da fala que eu falei no começo. Talvez a gente ficou meio... Tem uma frase que diz: gato escaldado, ele tem medo de água fria, não é verdade? Cachorro picado por cobra, ele tem medo até de barbante. E a gente, tudo era maldição. A gente pensa, mas não existe então mais maldição. Não, querido. Existe bênção e existe maldição. Nós não podemos fugir disso. Vamos ler um trecho aqui, ó. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Ou alimento na minha casa. O que é alimento, querido? A palavra que você ouve, a palavra que é compartilhada. Por causa dos dízimos, das ofertas, essas portas continuam abertas e a palavra continua a ser pregada. Diz aqui: e depois, fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Querido, você enxerga uma bênção aqui? Você enxerga? Eu enxergo. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Ele está dizendo: olha, você quer ser abençoado? Traga o dízimo à casa do tesouro. Sabe, hoje muitos pregadores, querido, pregadores rebeldes começaram a abrir câmera na frente do YouTube e dizer: olha, isso é bobagem, coisa do Antigo Testamento. Meu irmão, a Bíblia fala também que nos últimos dias cada um ia ter pregador segundo o seu coração. Cada um vai onde quer, vai atrás do que quer. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Isso aqui é uma palavra que traz proteção para a nossa vida, traz proteção para nossas finanças. Eu tomei a decisão, querido, de dizimar e ofertar na casa do Senhor com apenas 1 mês e meio de convertido. Eu disse: eu vou dizimar. E, querido, eu sempre fui próspero. Deus sempre guardou. Deixa eu te falar, para você ter uma noção, quando eu tinha ali 26 anos, eu fiz uma casa com um recurso próprio, sem financiar. Peguei um pouco de dinheiro do pai e da mãe, para não mentir, né? Depois paguei, senão meus irmãos já ficam todos de olho, né? Mas depois paguei. Mas eu com 26 anos estava com uma casa, dinheiro querido de salário. A minha esposa, naquela época, ela cuidava da casa apenas. Com o meu salário, querido, multiplicou de uma maneira abundante. Eu creio nisso, meu irmão, não estou fazendo propaganda. Eu creio que o dízimo, ele é multiplicador na minha vida. E na tua vida, ele tem esse poder. Nós precisamos crer, querido. Agora, se a gente não crê, não acontece. Eu não estou, querido, dizendo: olha, meu irmão, é ladrão, vai para o inferno. Não. Eu não estou falando isso, eu nem creio nisso, meu irmão. Mas eu estou falando que aquele que crê, ele vai ver a bênção na sua vida. Ele vai ver a prosperidade na sua vida. Ele vai ver a proteção na sua vida. Eu lembro muito bem, eu quero usar a Clay Welton de exemplo mais uma vez, mas eu quero usar a vida dele. Porque hoje, querido, você vê a bênção, mercado, mas meu irmão, eu também peguei a fase das vacas magras na vida deles. Quando eles voltaram, querido, de volta redonda, e ele me permite testemunhar isso. Eles ficaram 3 meses que eles ficaram comendo lá na minha casa, não é verdade, Elton? Que não tinha nem para margarina no pão. Mas o Elton, ele ia trabalhar, fazia uma diariazinha, meu irmão. A Clay a mesma coisa, na costura. Aí no outro dia eu vi eles com o envelope do dízimo. Daí eu me gerava uma certa revolta, dizia: mas não pode. Eles têm que olhar para a casa deles primeiro. Meu irmão, a mãe falava para ele, dizia: meu Deus, na situação que eles estão. E lá o envelopinho de dízimo, querido. Mas, querido, Deus, ele protege, Deus honra. Deus, ele é fiel com os seus, meu irmão. Eu creio nessa palavra. Eu creio que ela é abençoadora na vida dos filhos e filhas, querido.
Você que é fiel no seu dízimo e na oferta, meu irmão, Deus ele vai cuidar do que é seu, Ele vai proteger. Eu creio, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não será atingido, porque tu é fiel, meu irmão. Creia nessa palavra. Eu vi aquilo que aconteceu na vida deles, meu irmão, e só Deus para tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo. Então Deus ele é um Deus que abençoa, Deus ele é um Deus que prospera. Querido, tem negócio que Deus quer dar na tua vida. Tem uma palavra essa noite de prosperidade para a tua vida. Tem ideias de negócio que Deus vai dar no teu coração, e você vai abrir esse negócio e você vai ser abençoado. Deus ele vai te dar, querido, o entendimento, a estratégia para vencer. Eu comecei sócio com o Elton no mercado, mas não era para mim, meu irmão, era para ele ser abençoado. Deus tinha outras coisas para mim. Querido, Deus ele tem coisas poderosas na tua vida. Mas eu e você, nós precisamos entrar nesse lugar, meu irmão, da bênção. Muito foi falado para nós, tudo é maldição, tudo é bênção, e a gente foi para um extremo e foi para o outro. Não tem mais bênção. Não, querido, tem bênção. Para aquele que é fiel, tem bênção. Tem bênção, meu irmão, para a tua vida. Deus ele tem um convite para esse lugar de contentamento em nossos corações. Pastor, tu falou tanta coisa lógica até agora, tu falou ponto 1, ponto 2, coisas tão lógicas, né? Que faz sentido a gente fazer, mas o dízimo na minha cabeça ele não faz sentido. Como é que eu vou tirar um percentual e eu vou ter mais? Para mim vou ter menos. Sim, meu irmão, aí entra o poder da fé. Amém? Essa é uma lógica de Deus que é um mistério. Você vai entender uma coisa. Ele está dizendo aqui, põe para lá de volta. Ele está dizendo assim, ó. E depois façam prova de mim. Você não vai encontrar em outro lugar na Bíblia, meu irmão, Deus dizendo, faça prova de mim. Mas aqui ele diz, façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal. Amém? A Bíblia fala lá em Salmos, Deus ele mudou a nossa sorte. Dentro de um campo de probabilidades, tem muitas coisas que podem me acontecer e não podem, querido. E nesse jogo Deus está, pode ter certeza disso. Tem tanta gente, querido, que está acontecendo coisas boas e outras não está. Mas tem Deus no meio. Então Deus ele é aquele que ele muda a nossa sorte. Ele faz coisas que eram para não ser, começam a ser. Deus ele é um Deus abençoador. Olha na vida de Isaac. Isaac ele é um exemplo. A Bíblia fala que Isaac, ele prosperou, a Bíblia fala que 200 vezes. Você imagina o que é isso? Em um ano ele tinha um valor de 10 mil reais, digamos assim. Um ano depois ele tinha 2 milhões já. Ele prosperou 200 vezes em um ano. A Bíblia fala o que ele fez? Ele tirou a 10ª parte ao Senhor. Isso é muito poderoso. Querido, veja só, eu em 4 anos eu nunca preguei sobre isso. Porque eu sempre tive receio, eu pensei, eles vão me achar, daqui a pouco estão me achando um charlatão também. Mas querido, Deus começou a me cobrar. Que a gente não pode ter tabu na hora da pregação. Nós precisamos pregar o que a Bíblia prega, o que a Bíblia ensina. E se ela ensina isso, querido, se eu não pregar para você, você não vai ser abençoado e eu vou ter sangue nas mãos. Então eu preciso pregar, para que você entenda um caminho de bênção e prosperidade na tua vida, que vem sim, em cada um desses princípios que eu falei. Nada cai do céu, querido, mas a bênção ela vem do céu, na minha vida, na tua vida, para que a gente possa desfrutar e viver coisas poderosas nessa terra. Eu quero nessa noite que você se coloque de pé.